Sejam todos bem-vindos ao podcast Café com Neurônio. É o nosso primeiro episódio, depois de uma longa estrada dentro do rádio, enfim, inúmeras variáveis. Eu sou o João Pedrada, a grande maioria já conhece. E eu tenho dois convidados incríveis. Um é o convidado que eu chamo de convidado Coringa. Pelo nome, espero que vocês deduzam o que ele faz. Vai trabalhar muito mais do meu lado do que do outro, mas vamos explorar para trazer pluralidades de ideias, que é a psicóloga Sandra Pierozan. E o nosso convidado principal, foco é ele, é esse cara com cara de galã, Pedro Fontoura, proprietário da Jeito Animal. Então, primeiramente, Sandra, dê um oi pra galera, depois o Pedro, por gentileza. Olá, João, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar das pessoas, do trabalho, que é algo que eu gosto muito. Então, prazer estar de novo na parceria. E eu sou psicóloga, trabalho com psicologia do trabalho, comportamento humano. Maravilha. Vamos aí. Pedro? Bom, sou o Pedro Fontoura, biólogo, educador pet. Estamos aqui, obrigado pelo convite, João. E vamos aí, né? O convite é mérito de vocês, porque a gente sempre faz uma pesquisa de mercado, e se eu convidei é porque eu sei que você está fazendo algo fora da curva que é interessantíssimo. Quanto tempo existe a Jeito Animal? Fala um pouquinho a respeito dessa história, por gentileza. Então, a Jeito Animal existe há 2 anos. Eu já estou trabalhando dentro desse mercado há 10 anos com pets e educador, adestrador há 7 anos. E teria diferença entre educador e adestrador? Na verdade, assim, a palavra adestramento, do meu ponto de vista, ela remete muito àquela coisa da autoridade. Ditadora. Isso, né? Então, quando a gente fala adestrador, o que normalmente já se pensa? Aquele cara que está com aquela roupa todo de vestido, proteção, de proteção, e aquele pastor alemão pulando nele, mordendo. Né? Então, todo estereótipo aí, né? Exatamente. Então, por isso, eu prefiro muito mais o educador, porque além de a gente trabalhar voltado para o animal, a gente também trabalha muito voltado para a família. Então, a gente está educando também a família em como educar o animalzinho ali, entender o animalzinho. Que legal. E é só cachorro? Tem mais animais que vocês educam? Cachorro, gatos, exóticos como psitacídeos. Psitacídeos são os papagaios, as calopsitas, periquitos. Eventualmente aparece também um roedor. Que maravilha. Um hamster, uns bichos assim. Até tem um membro da equipe, né, a Fran, que tem alguns exóticos assim, ela conhece bem também dessas espécies assim, de roedores e psitacídeos. O papagaio em si já dá trabalho. Imagina um papagaio bem educado. Imagina. É literalmente um membro da família ali. Exatamente. O Pedro, quando você fala assim de educar a família, né, o contexto, então todo o comportamento de um pet, ele está associado ao contexto que ele está inserido? Exatamente. Então, a gente sempre vai ter que entender como que é a família e como que é o relacionamento da família com aquele animal. Então, é o contexto que ele está inserido. Traz um exemplo aí, por exemplo, de um hamster que, dependendo do contexto, ele teve comportamentos ou atitudes que eram plausíveis de ser educado. Mas é que aí o hamster, ele não tem, como que eu posso dizer, um nível de cognitivo, cognitivo, de inteligência, para que se tenha um relacionamento, vínculo como os cães têm, como os gatos têm, ou até mesmo as aves, né, que são animais gregários, são animais de grupos, fazem pares, como curiosidade, fazem pares para o resto da vida. Sim. Então são monogâmicos. Não sabia não, que bonito. Parabéns aos pássaros aí. Os papagaios são assim. São fiéis. São fiéis. Dentro da curiosidade da Sandra, é interessante. Vamos lá, você tem que analisar o ambiente que o animal vive. Como você faz para descobrir esse ambiente? Afinal, todo dono se sente um dono muito saudável, né? Então, você tem que se basear... Como todo pai, aquela história do relacionamento tóxico também, sempre acha que o tóxico é o outro, aquela história. Como você faz essa pesquisa? Em cima da pergunta, obviamente, você também faz um pouco da sua análise, como que é? Então, a gente tem que entender sempre o que a família está conseguindo suprir de necessidades da espécie que ela tem em casa. Essa é a primeira análise. Então, a gente tem que lembrar que
Cães têm um comportamento completamente e necessidades completamente diferentes das nossas, humanas. Uhum. Então, cães são animais... Vamos falar de cachorro, que é mais, como exemplo, que é mais comum, né? Ok. Os cães, eles são animais migratórios em sua origem. Se eles são animais migratórios em origem, então o que eles precisam? Passeio. É uma necessidade básica. Então a gente vai ver na rotina da família, naquele ambiente familiar, se estão dando passeio para esse animal. Então essa análise parte sempre dessa base. Que aí você já consegue calcular o nível em tese de frustração daquele animal. Você pensa, um animal que precisa passear, esse animal não está saindo de casa. Aí já parte do princípio que ele está um pouco frustrado com uma situação. E tem uma quantidade também? Por exemplo, raças precisam de mais passeio que outras? Tem demandas diferentes. Então, se a gente pegar um Shih Tzu, que é um cãozinho mais de colo, um cãozinho de energia mais tranquila, mais baixa, ele vai ter uma demanda totalmente diferente da de um pastor alemão, de um Rottweiler, de um pastor malinois, que são animais de trabalho. De um Border Collie, um cão pastor. Quais seriam os mais antagônicos? O que fica o mais caseiro e o que precisa mais sair de casa? De raça? De raça. Eu acho que os mais tranquilos, mais de colo, assim, vamos dizer, Pug, o Shih Tzu, Pequinês. Pequinês não é mais tão comum, mas ainda tem. A minha Spitz pede colo na metade do passeado. O Spitz também é um cãozinho, mas o Spitz, se a gente pegar... Eu não lembro bem agora a origem do Spitz, mas ele é um animal que está classificado no grupo de primitivos. Né? Então, as raças elas têm grupos diferentes. Então, tem os primitivos, tem os retrievers, tem os grupos dos salsichas, dos tackles. Então, são vários grupos... E são características diferentes. Que tem, dentro desse grupo são características semelhantes, né? Ah, tá. Então, o primitivo os primitivos são animais que descendem de caçadores, de animais mais próximos até do lobo. Olha que legal. E veja, é um pompom, né? É, pequenininho. O Spitz. Então, o tamanho dele não quer dizer que ele não precise de atividade, né? Sim. Entendi. Então é uma leitura até interessante para quem está querendo ter animal no apartamento e não sabe por qual decidir. Dá para seguir um pouco por essa linha, né? Se é um animal mais de colo, porque normalmente se define por tamanho de cachorro, mas eu deduzo que é melhor definir através do quanto esse cachorro precisa passear ou não, precisa de ar fresco, né? Exatamente. Não diria nem de apartamento, mas o que a pessoa procura num animal, né? O que ela está procurando num cão? O que ela consegue oferecer? Então, se a gente tem um tutor, uma tutora ativo, quando você fala ativo, é presente em casa? Ativo de atividade mesmo. Ah, tá. De andar, caminhar, né? Fim de semana tá viajando e levando o cão. Então a gente pode ter um animal de energia alta, como um Border Collie ou até um cão grande, um labrador, no apartamento que vai viver bem, se a demanda dele for atendida. Entendi. Entende? Interessante. Agora, se eu tenho um Spitz, eu tenho um Chihuahua, um cãozinho pequeno, em uma casa que ela é enorme, mas, ok, ele tem muito espaço ali dentro, mas aquilo ali vai ficar monótono para ele uma hora. Então, é muito melhor que ele tenha um ambiente mais restrito, mas com uma boa rotina de atividade, do que um ambiente grande enorme, que não saia. Que não tenha nenhuma atividade para ele desenvolver. Então, né? mais importante que o metro quadrado seria o estímulo. Sim, sem dúvida. Quão estimulado ele é, entendeu? Sim. Você falou mais de cachorro, beleza. Quer fazer alguma eu ia perguntar essa questão que você colocou do propósito, né? Quando você escolhe ter um animal de estimação, você também tem que refletir. É uma responsabilidade que está envolvendo ali, Totalmente. né? E aí eu acho bacana quando você fala o que eu espero de um animal de estimação. Porque a partir daí a pessoa também vai definindo o propósito dessa relação, né? Então ele tem que pensar nessa relação, tem uma responsabilidade por trás. Eu achei isso bem bacana. Interessante. E até interessante reforçar, né? Porque às vezes as pessoas não buscam sentido para nada na vida, nem no animal. Eu quero ter um animal. E eu já vi gente, inclusive no consultório, que traz o ter animal como uma problematização, porque não tinha pensado nisso antes. Sim. E que aí ele vira um problema
né? E que você acaba tendo, é um filho, né? Uma responsabilidade que está por trás. Por que que eu quero, né, um animal? O que eu vou conseguir oferecer? Como que é o pelo desse animal? Será que ele solta pelo? Será que ele não solta pelo? Então, esses tempos eu atendi um casal, foi um atendimento online, que eles acabaram comprando um Akita. Um Akita é um animal que solta muito pelo, muito pelo mesmo, assim, de soltar tufos na época de muda, né? E no apartamento, mas eles não conseguiam lidar com o pelo. Então, o que acabou acontecendo? O cachorro ele ficou num canto isolado, desenvolveu um estresse crônico. Nossa. Desenvolveu um estresse crônico, lambedura em excesso, de fazer ferida. E porque eles não conseguiam, tinham dificuldade com os pelos ali, mas aí eu levei a solução para eles, robozinho. Comprou um robozinho, pô. Para ficar limpando ali. Um robozinho, Ou uma pedra, né? Que não precisa comprar água, nada, porque exatamente. É interessante porque a gente acha até uma patologia social, que é a questão da compra por impulso. Aí você tem dois problemas. Primeiro, você considerar o cachorro uma compra, porque uma hoje em dia coisa, é uma coisa, tem até a marca do cachorro, então já está errado por aí. E segundo, que é qualquer compra por impulso está errado. Uma compra por impulso de uma outra vida soa totalmente bizarro, né? Totalmente bizarro. Assim como na adoção, né? As pessoas adotam e não se responsabilizam por isso, seja do animal, seja até de pessoa. E também em muitos casos eu vejo de adoção por impulso. Muitos casos. Também, recentemente, peguei também um caso de que um cachorro da família faleceu, assim. Eles tiveram uma despesa enorme, não estavam nem aguentando pagar aquela despesa por conta dos gastos clínicos que esse cachorro que faleceu teve. E aí foram lá e já adotaram outro, entende? Então, por impulso. Para substituir. Para suprir aquela falta. Que, na verdade, não supre. Não, né? não o luto é o luto, né? Sim. De um animal, de uma pessoa, né? Isso é rotina nossa. A gente está, assim, diariamente pegando casos que as pessoas acabaram se antecipando demais e pegando por impulso um animal, né? Sem consciência porque, também. obviamente, você trabalha com educação animal, então todos os animais poderiam ter educação bacana. Mas eu imagino, então, que a maior parte da sua clientela são pessoas que estão lá para resolver um problema, então, né? A maior parte é para resolver um problema. Tem pessoas que chegam assim pensando num trabalho mais proativo mesmo, para trabalhar com a prevenção, para entender ali o pet que ela tem e como prevenir para que o animal ele não desenvolva problemas de comportamento, nem comportamentos indesejados, e como promover bem-estar, né, para aquele animal. Também existe esse cliente, mas é minoria. Eu acho que essa minoria tem relação até com a nossa ignorância, eu me incluo nesse caso, que, por exemplo, você passou aqui a explicação, não lembro se foi no ar, eu até pergunto de novo, que eu não lembro a diferença do adestramento e educação, no caso do cachorro, e eu ouvi e falei, achei interessante, e parei para pensar o quanto nós analisamos o que é adestramento, é para uma função específica, e quando você entende que, na verdade, antes do adestramento você tem a educação, é um ser vivo para se entender melhor e entendendo melhor, todo mundo precisaria. Eu acho que esse nível de informação que você está trazendo é interessante, porque mais pessoas vão compreender. E, por exemplo, eu, quando tiver um próximo animal, vou imaginar que de primeiro eu devo levar para vocês para ser educado da melhor maneira. E aí a gente começar a mudar esse paradigma de tem um problema, ele vai resolver. E, na verdade, você tem um problema, que o problema é você. Né? Sim. Você não está lá para resolver problemas, você inclusive resolve problemas. Mas o ideal é o quê? Educar o cachorro. E a gente pode fazer um paralelo com a nossa grande psicóloga, de pessoas que só acham que vai para psicólogo quando tem problema. Quando, na verdade, você pode melhorar até quem você é através do autoconhecimento, né, Sandra? E eu acho muito legal essa reflexão em todos os sentidos, né? A questão do condicionar pessoas, às vezes dentro da empresa, dentro das escolas, e o quanto tem diferença a conscientização, a contextualização, né? Que faz toda a diferença também. E é muito interessante, até porque o mercado pet vem aumentando também muito, né? Eu sou do interior, mas quando eu venho para Curitiba, aqui o mercado pet, ele as pessoas... eu vejo a afetividade também, né? Então, muitas pessoas têm o animal e reconhecem um ser vivo, né? Eu moro em condomínio, gente, todo mundo tem
tem pet. E grandes, né? O Golden lá do 10º andar. Esses dias eu até achei interessante, porque eu conheço a Zelda, mas eu não sei o nome dos donos da Zelda. E a Zelda é a cachorra. E aí eu me toquei que eu cumprimento a Zelda e não cumprimento o dono, né? E você fica falando, meu Deus, né? Mas isso é muito comum você também. Você cumprimenta a Zelda e assobia pros donos. A gente tem um vínculo. E a Zelda é uma simpatia, por exemplo, né? Um cachorro muito simpático. Todo mundo fala com ela, né? Muito engraçado isso, né? E é bem... vai criando vínculos, né? Eu acho que isso faz parte também dos contextos sociais que a gente vive hoje, né? Ótimo. Então, você falava da questão do tradicional, do misto, né? E que vocês seguem mais o misto. positivo. Positivo. Uhum. Ah, tá. Qual que é a diferença do misto e do positivo? O misto, ele trabalha com punição. Ah, ok. Positivo, o misto trabalha com punição e também com os reforçadores positivos. Então, tem também a parte da técnica da educação positiva dentro da mista. Tá, entendi. A mista, ela traz também as punições, e muitas punições que a gente fala de punição aversiva. Uhum. Né? Então, o que seria uma punição aversiva? Um borrifador de água, entendi, um estalinho, né? Aqueles traquezinhos São João, em alguns casos até... Nos comportamentos negativos. Nos comportamentos negativos, aplicados nos comportamentos negativos. Só que, qual que é o problema? O cachorro está latindo para o interfone. Tá? Vamos imaginar essa situação. O cachorro está latindo para o interfone. O cachorro toca o interfone, o cachorro late, sem parar. O que um educador, um adestrador misto pode fazer numa situação assim? Pode pegar e dar uma borrifada de água. Não estou dizendo que todos fazem isso. Sim. Então, tem profissionais e profissionais, né? Uhum. Mas o que o positivo ele vai buscar fazer? Por que esse cachorro está latindo pro interfone? Uhum. Entender o comportamento dele. Qual é a causa que está fazendo ele latir pro interfone? Então, esse gatilho, que é o interfone, está gerando ansiedade nele. Então, vamos pensar em dessensibilizar o interfone, e não punir por ele latir pro interfone. Que só vai piorar. Que só vai piorar. Manter introspectivo aquela ansiedade. Perfeito. Em cima do medo que criaram. Exatamente. Ok, eu posso inibir. Eu estou inibindo o latido. Ele late, ele leva um susto. Então, para ele é melhor ele parar de latir. Então, ok, acabei com esse comportamento de latir pro interfone. Mas aquela ansiedade, quando eu toco o interfone, está ali dentro. Uhum. E aí... E pode somatizar? Como o ser humano, a ansiedade, quando ela está acumulada, ela somatiza, né? A pessoa vai desenvolver síndrome de pânico, ansiedade. O cachorro também. Pode, sim, sem dúvida. Porque essa ansiedade que está ali condensada, ela vai sair a algum lado. Sim. Né? E ansiedade, daqui a pouco a gente tem um animal com ansiedade crônica. E lembrando que as emoções, ela é instintiva, então as nossas emoções como ser humano também é instintiva, assim como os dos animais. Nossos sentimentos é a interpretação das emoções. Então seria correto dizer que um animal, ele tem emoções e não tem sentimentos, ou estou equivocada? Ou ambos? Na tua percepção, os animais têm emoção? Sim, sim. Na minha percepção, eles têm emoções e sentimentos. Sim. Também? Sim. Essa é a minha percepção. E qual que é a diferença? Em que momento eu percebo o sentimento do animal? Que momento que a gente percebe sentimento? É uma pergunta filosófica, pode refletir. Né? Foi ótimo. Neurônio aí, não, eu né? tô pensando junto aqui. Cara, isso é de muito... É de tato, né, com o seu animal, de feeling. É muito difícil de identificar. Identificar de nomear. Sem um contexto, né? Sem um contexto, exatamente. Acho que se você parasse para conversar com a Sandra a relação dela com o cachorro dela, aí você conseguiria diferenciar o instinto e sentimento, emoção e sentimento ali. Você teria um referencial, né? Agora falar no zero deve ser o mais difícil, mas com certeza, sim. Posso tentar ajudar? Adoro! Para contextualizar a galera aqui, a gente deixa o microfone aberto para quem tem uma pergunta legal e, obviamente, temos uma aqui. Débora, por gentileza. Então, vamos ver se eu consigo ajudar aqui. Também trabalho na equipe da empresa, trabalho com o marketing da empresa. Mas talvez uma forma que possa te ajudar é que, por exemplo, os cães sentem luto. Então é um sentimento que tem raiz, né, na questão da perda e pode ser, por exemplo, um casal que se separou. E daí ele não vê mais uma pessoa do casal, o marido, nunca mais viu. Ele pode entrar numa situação de luto porque não vê mais. Ou porque um outro cachorro da família faleceu, ou porque... Tem inúmeras questões, como dos seres humanos. Mas aí é a emoção tristeza.
Então, eu acho que talvez seja mais fácil você explicar pra gente porque, assim, conceitualmente. A emoção é aquilo que a gente sente instintiva. Tristeza tem as emoções bases, né? Tristeza, medo, a alegria, o nojo, né? Tudo isso o a cachorro raiva, sente, né, então amor? são as Sim. emoções. O sentimento é interpretado. Por isso que eu fico nessa, porque eu de ser humano. Emoções quando eu dou nome. O sentimento é quando eu dou nome para as emoções. Então, quando eu olho e falo, estou de luto, eu reconheço a emoção tristeza e significo essa emoção. Aí isso é sentimento. Por isso que eu Mas como que o tive essa cachorro vai dúvida, fazer isso? Porque o cachorro aí a minha dúvida é justamente essa. Então, o cachorro, ele é emoção, né? E a emoção pura ali, a tristeza, de fato. Mas aí o sentimento que foi minha dúvida. Eu consigo perceber o sentimento no cachorro? O sentimento ele é mais complexo, né? Porque ele envolve essa interpretação que o animal não faz. É que existem sentimentos e sentimentos. Então, um sentimento, a culpa. Sim. Culpa, o animal tem? Não. O animal não tem culpa. Então, ele não sente culpa. Porque a culpa não é uma emoção, a culpa é um sentimento. Um sentimento. Que ele está muito atrelado à emoção de vergonha, à emoção de raiva, mas que eu vou... Que passa um pouquinho pelo ego, né? E esse sentimento, ele é uma mistura das emoções, assim. Então, o ciúmes é um sentimento. É um sentimento. Então, e o animal tem. Então, tem agora evidências que mostram indícios de que cães eles podem sentir ciúmes, mas a gente ainda... como que eu posso dizer, define ou diz que não, diz que não, mas porque é uma linha nova de pesquisa que ainda tem muito que ser mas aí, Pedro, estudada. Eu tô lá sentada com a minha filha do lado, amendoim sobe e raspa meu rosto. Então, assim, mas ele aí... vem e quer me chamar a atenção. Tá, eu entendi, conceitualmente não está definido, mas na sua opinião, o cachorro tem ciúmes? Não. Mas tem posse. Tem posse, disputa... ele identifica o dono também, né? Disputa atenção. Que daí daria uma outra conversa, a diferença entre legal. ciúmes e posse, né? Que já é maravilhoso, Porque ciúmes é conceitual do ser humano, é um sentimento humano com relação... É muito mais complexo. Agora, a posse com relação ao recurso, comida, com relação a você, que é um recurso para ele, com relação a outras questões, ele tem. Aí ele vê como recurso. E ele quer a atenção também, né? Sim, então quando chega ali o tutor em casa dos dois cães... disputando ali a atenção, daqui a pouco um dá um pega no outro. O que o tutor interpreta? É ciúmes. Não, na verdade ele está disputando a atenção. Ele não está com ciúmes. De dominância até. A dominância, ela pode existir, mas ela vai ser sempre pontual. Então não existe um animal que ele tenha com uma característica definida que é um animal dominante. Então, eu tenho um cão num grupo, esse aqui é dominante, esse aqui é submisso. Definido. Não. Esse aqui vai expressar, em alguns momentos, comportamentos dominantes. Como esse daqui também pode expressar, em alguns momentos, comportamentos dinâmico. dominantes. A gente fala que é fluido. Fluido. Então, não tem, em essência, vamos dizer assim, um animal que tenha uma característica dominante ou uma característica submissa. A gente estava falando lá a questão de personalidade, né? Que tem questões... por exemplo, o ser humano a gente vai falar que tem temperamento, que é herdado, e caráter adquirido, né? E aí no animal, a personalidade também. Você falava que tem a questão genética e tem a questão do ambiente. Sim. E aí essa questão da dominância, ela é mais temperamento, ela é mais genética ou ela também depende do contexto? Tudo. Tudo. Tudo que define o comportamento de um animal são essas três coisas. Tá. Genética, ambiente e experiências. Ok. Então, e dentro dessas experiências e ambiente, a gente tem inúmeras variáveis, né? Que daí ela registra aquela experiência, vira repertório para ela. Exatamente. Né? Enquanto condicionamento ali também. Sim. Vou trazer um ponto aqui. Agora você trouxe uma base interessante pra gente sobre o adestramento e educação dos cachorros. Vamos falar dos gatos. Porque agora a gente tem um referencial do cachorro para entender porque eu estou imaginando a educação do gato, o quão complexa pode ser. Porque a gente está falando sobre território, e é um bicho, em tese, mais complexo. Não quero ir para nenhum time, senão as pessoas vão me cancelar. Né? Não, mas mais complexo é outro. Enfim, o ponto não é esse. Como que funciona com o gato? A premissa é a mesma. Mesma coisa. Então vamos identificar se necessidades estão sendo supridas, se o ambiente está adequado.
Então o gato, ele é um animal que ele precisa estar em cima das nossas cabeças. Sim, porque ele fica no sofá aqui. Exatamente. Então o gato, ele é caracterizado como um animal arborícola. Ele não é um animal terrestre. Então se ele é um animal arborícola, o que a gente precisa ter? Verticalização ambiental. Prateleiras, nichos, possibilidades para ele exercer esse comportamento que é estar em cima. Que maravilha. E a gente trabalha com o mesmo cruzamento de variáveis em relação à raça do gato? Sim, também. Então, também as raças vão ter padrões de comportamento, né? Características semelhantes. Então, a gente tem em casa um Maine Coon, que é a maior raça do mundo. É um gato gigantesco. Nosso gato ele tem 8, 9 quilos. Ele é maior que as cachorras? Ele é muito grande. E adulto? Adulto. Ele chega a quantos quilos? Um adulto dessa raça? Eu acredito que é uns 10 quilos. Eu não tenho certeza disso, mas eu acredito por aí, porque o nosso gato ele é castrado, ele foi castrado até precoce, então ele poderia até ter crescido mais, assim. Entendi. E é um animal, né, é uma raça que tem uma característica muito tranquila, muito, muito paciente, muito pacífico. Então a gente tem um filho de 4 anos, o Yoga tem 2, então imagina o nosso filho com 2 anos causando ali, né, com o Yoga. Coisa linda. E o Yoga nunca mordeu ele, nada, extremamente tolerante. Claro que nunca arranhou, claro que a gente direciona também muita educação, né, pro Francisco, de como lidar, de como interagir, mas é criança, né, não tem total controle de impulso ali. Então tá, mas vamos entrar mais nessa linha, porque pouca gente entende que tem educação para gatos. Tenta explicar para as pessoas como funciona, quem deveria procurar, todo mundo. Todo mundo, porque a gente tem que pensar na promoção de bem-estar. Então, vamos imaginar que a grande maioria das pessoas são leigas na questão de comportamento animal. Então, será que elas sabem suprir as demandas do bicho? Será que elas sabem como proporcionar um ambiente adequado para o animal, fazer uma rotina alimentar correta? Então, os gatos, eles têm ali, gatos e cães, né? Eles têm, maioria das vezes, eles estão com a alimentação ali sempre à vontade. E isso a gente perde totalmente a ingesta adequada, né? O que ele está comendo, o que ele não está comendo, e também a gente perde a rotina. Então, a gente perde a possibilidade... Perde um pouco da ligação, você diria? Com o animal, o fato de você não estar lá no horário certo. Também, porque... Eu imaginei, pelo ponto de vista do animal, uma coisa meio... Não que ele vai pensar de forma tão complexa, mas acho que pode gerar instintivamente nele uma coisa de descaso. Enchi o pote e fica comendo. Eu imagino que ele pode não ter esse comparativo, mas o animal que tem o dono sempre, oi, tudo bem, colocando para ele aqui a comidinha, pode gerar uma ligação, né? É um contato. E a gente sempre busca alimentar de formas diferentes os animais. Então, o gato... Ele tem, vamos imaginar o gato em natureza, um gato feral, ele caça em média 30 vezes para comer 12. Então o gato ele teria que fazer 12 refeições no dia, pequenas refeições. Só que isso não acontece no ambiente urbano, num ambiente doméstico. Por isso que ele está sempre com fome, porque na verdade a quantidade de vezes que a gente dá comida para ele é bem menos do que ele gostaria. Exatamente. Uma informação importante. É bem menos e a quantidade é muito maior, né? Então, deveria ser... Só que vamos pensar... A gente tem que sempre também adequar a rotina... Que é possível também, possível. Né? Então, porque você ficar 12 vezes ali... Você dando não, vamos pensar no equilíbrio, né? 12... Você não trabalha se você dá comida pro gato. Porque eu tô pensando assim, 12 para 6, 6 ainda é menos, mas é bastante. Só que ao mesmo tempo, dificilmente alguém dá 6 vezes comida pro gato. Muito difícil. Então que eu acharia exagero. Eu acabei de descobrir que não seria um exagero. Exatamente. Mas então, aí tem que ver a quantidade, não é, Pedro? Quantidade. Pensar na quantidade mas ideal vai dividir a quantidade do dia em 6 vezes. Não, é 6 refeições, Não... Porque o animal não sabe o limite não dele. 6 open né? bar pra ele. Se a gente pega e fornece alimentos altamente palatáveis o dia todo, ele vai comer o dia todo, vai, né? Sim, mas é interessante que alguns animais têm muito mais autocontrole do que outros, né? Na questão de... Eu me refiro de vivência, então é uma opinião totalmente pessoal, quero que você fale sobre ela. De animais que, se você deixar o pote enorme, daqui 2 minutos, ele come inteiro. Se você der de novo, ele entope até que ele dorme do lado. E já tive animais que eles podiam deixar o potinho dele que ele ia comer um pouco, dava o rolê dele, depois ia comer um pouco.
Não diria que isso é autocontrole. Eu diria que isso... É só o apetite dele? É o apetite, é o que ele está comendo, é o que ele tem no resto do dia de extras. Então, assim, um bicho que ganha muitos extras, um pãozinho ali, né, que tá totalmente errado. Eu vou me esconder aqui. Eu, na verdade, que educo mal os meus... E vai ganhando, né, esses extras, então, consequentemente, ele vai se alimentar menos de ração. Agora, se a gente tem um animal que não tem tantos extras, ele vai comer melhor a ração. E aí a gente vai ter essa impressão de que... O meu tem a pressão que ele vai comer a ração quando ele tá com raiva e não tem mais nada para comer. Daí ele vai pra ração, mas é por causa disso, por causa dos extras. Ou é porque ele tá com fome, porque essa não deu um extra. Mas eu acho que um ponto que é legal, que no começo da conversa você falou, né, quando você pega um cachorro, acho que uma das coisas que é legal falar do nosso trabalho é que os educadores, o Pedro, outros da equipe, vão até a casa do tutor para fazer as aulas. Então, assim, não existe um ambiente que você pega, então vou pegar o teu cachorro, vou ensinar ele e vou trazer pronto para você. Não existe essa possibilidade na empresa. A gente na área muito certa do marketing, explicar que vocês vão até a casa foi muito boa, de verdade. Por isso que eu... Tá na área certíssimo, é um elogio, o tutor tá? tem que estar junto? Sim, sempre. Sim. É uma a aula é pro A aula é tutor. familiar. Agora né? matou a minha dúvida, porque eu queria saber como sentir esse ambiente. Então não tem nada melhor do que ir no ambiente. Então não adianta, minha casa é cheia de espaço. Cara, não é cheio de espaço a sua casa. Eu tô na sua casa. Vai vivenciar lá. Sim, as aulas sempre na casa do cliente, da família. A gente tem que ter esse tato, né? Essa troca. Pedro, como é que você, quando você tem que sinalizar um comportamento familiar assim que não é adequado, como é que é a abertura das pessoas para quando elas se tocam que não é o cachorro que vai ser educado, mas que elas é que precisam? Como é que você percebe isso? Ele começa bem porque ele tem a voz mansa. O sim. esporro fica leve, então. Né? Você tá um pouquinho inadequado. Ele é calmo. Ele fala muito bem. Então tem pessoas e pessoas. Sim. Então, assim, por experiência, eu sei a pessoa que eu já posso falar na lata, olha, você não pode fazer isso. E tem pessoas que eu vou ter que ir comendo pela beirada, ali numa segunda, uma terceira, quem sabe depois de um mês, quem sabe depois de 2 meses, eu vou ter que direcionar aquela orientação. Ou seja, educar o dono também, né? Educar o dono. Obviamente que se é uma situação que está expondo o animal a um risco, Sim. ou se está comprometendo muito o bem-estar dele, eu vou ser muito pontual e vou falar. Legal. Então, vamos falar aqui, por exemplo, cão que anda solto, que anda sem guia. O animal está em risco. Então, isso já na hora eu falo. E tem gente que procura, às vezes, a gente, podemos ensinar, porque eu faço primeiro atendimento, né? Então, acho que eu já dou uma filtrada aí também. Porque daí a pessoa vem com uma coisa mirabolante, eu já falo aí também. Então, a pessoa, eu quero ensinar a andar sem guia. Não, nós não ensinamos. Não porque não podemos, ou não porque não conseguimos. É porque somos contra isso, porque você coloca o seu animal em risco. Tanto de acidente, contra outros animais atacarem, quanto ele se assustar com barulho e disparar. Então, fica vulnerável, né? Não ensinamos, é um posicionamento nosso, não ensinamos. Então, esse tipo de coisa já... Se a pessoa vem com essa demanda, a gente já fala que não faz e ponto. Assim como, posso colocar meu filho de 10 anos para acompanhar a aula? Não, ele pode acompanhar com você, mas ele não pode ser responsável pela aula. Porque ele não é responsável pelo animal. Sim. Ou um terceiro, empregado, que às vezes a pessoa quer terceirizar isso, a gente já deixa isso bastante claro também no começo da nossa conversa para fechar o trabalho também. Então, a gente tem também um trabalho de Instagram que está muito voltado para a educação dos tutores. Então, o cliente que chega até a gente, ele já tem uma noção de que ele precisa também fazer a parte dele. Às vezes já chega pedindo desculpa. Então, eu queria fazer o adestramento com vocês, mas eu sei que eu não passeio tanto quanto eu deveria, mas eu sei que eu não consigo fazer tal coisa. Eu já tenho todas as respostas. Não sei o quê. Então, tipo, já justificando, porque a gente tem um trabalho muito de educar o tutor no dia a dia. Que no fundo as pessoas sabem qual que é o problema, elas só precisam que alguém diga, né? Exatamente. Sempre assim. E eu vou bater na mesma tecla do início, que é a questão de educação e informação de não termos, porque existe um senso comum, agora eu sei que é errôneo, de que é um cachorro muito mais bem treinado, muito mais bem preparado, aquele que consegue andar na rua sem guia. Não. Então, é legal você trazer esse ponto, porque a visão é contrária na social. Exatamente. Olha e vê lá, ó que bacana, nossa, andar sem guia, o que você fez? E na verdade, pelo que você me passou, a gente pode fazer o paralelo da guia com um cinto de segurança. Isso, exatamente. Você vai garantir que não vai bater o carro com o teu... Como que eu faço para dirigir com a cadeirinha atrás sem o cinto? Não.
Sim. Porque o que você vai me prometer, você não pode garantir. Que aí você falou da questão. E eles são imprevisíveis também mesmo, né? Os Sim, estímulos ali claro. na rua. Nossa, toda vez que eu vou passear com os meus é uma aventura. Porque você não sabe o que vem e como eles vão, sabe? É Aquela que não tem porquê, né? Não tem porquê. E Mas eu acho que tem essa coisa de status mesmo, do então, pessoal mais que se mostrar. É muito bom e tal, desconstruir. né? Tenho certeza que muita gente se informou agora que realmente achava que não tinha problema. Eu só não ando sem guia porque ele não foi treinado. Agora você tem que saber que não existe essa hipótese porque você está colocando em risco a saúde do seu animal, né? É um ambiente imprevisível, né? Sim. Pode acontecer qualquer coisa. O animal ali, ele vai lutar pela sobrevivência dele. E se a pessoa tá andando com um cão ali sem a guia e tem um acidente do lado, uma freada, uma batida, né? Qual é a reação do cão? Proteger a vida dele. Então ele vai sair dali. Boa. Né? E nessa ele pode ir pra rua. E aí ele pode perder a vida, o tutor pode perder a vida indo atrás Porque ele vai ser instinto puro, né, Pedro? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente teve um aumento de ansiedade por parte dos seres humanos nessa época de pandemia. Você sentiu também uma diferença de comportamento dos animais com as pessoas mais em casa? Vocês tiveram aumento de demanda ou algumas características específicas? Sim, a gente teve muitos casos de reatividade, aumentou muitos casos de reatividade. Então, um cão reativo é aquele cão que vocês olham e ele está descontrolado, latindo para outro cão. Muito comum, a gente vê isso diário, né? Tá latindo para uma pessoa, latindo para outro cão. Isso é um cão reativo. Por que acontece a reatividade? Por falhas de socialização e por experiências negativas. Então, o que aconteceu em pandemia é que os animais eles não foram socializados. Sim. Então, aumentou muito a demanda de animais reativos. E está agora também aumentando muito a demanda de animais que estão sofrendo de síndrome de ansiedade por separação por conta da volta aos trabalhos presenciais dos tutores. Porque ele acostumou com o tutor em casa. Isso. E agora ele fica mais sozinho. As alterações de rotina, né? E ele se vê sozinho e aí ele começa também a lutar. A perspectiva do cão é que ele está lutando pela vida. Então ele está latindo, ele está raspando pontos de saída. Ele está destruindo o ambiente por conta de um estado emocional que ele não consegue lidar, de ansiedade. Então, teve isso também da síndrome de ansiedade por separação. E lá também no começo da pandemia, também tiveram casos de alterações comportamentais por causa dos tutores estarem muito em casa. E isso por conta da alteração de ambiente. Sim. A mudança de rotina. A mudança de rotina e ambiente. Isso faz com que os animais eles possam também acabar desenvolvendo transtornos. E a rotina é obrigatória nessa educação? Muito importante. Tá. É obrigatória. A rotina é obrigatória. A rotina ela traz previsibilidade para o animal. Sim, dá segurança. E traz segurança. Entendi. Tá, você tocou um ponto interessante sobre essa síndrome. Então, vamos partir do princípio que os cachorros estão sofrendo com isso, o dono não tem o que fazer porque ele teve que voltar a trabalhar. Falamos do problema. Como pode ser solucionado esse problema? Procurando vocês, por exemplo? Sim. Sim, então... Hoje 70%, desculpa Pedro, 70% dos casos ativos da empresa hoje são de reatividade e ansiedade por separação. Nossa. Então, assim, a maioria absoluta. Isso falando de todos os profissionais que trabalham na empresa. E aí, características da reatividade e separação é latido, destruir. O meu destruiu uns 30 chinelos em casa. A destruição é que assim, a gente tem que entender se o animal ele não está em tédio. Ou ansiedade. Ou ansiedade. Então, as características da síndrome de ansiedade por separação o animal ele pode apresentar só uma dos sinais, ou ele pode apresentar vários sinais. Então, vocalização em excesso, salivação, lambedura excessiva, destruição de ambiente, xixi e cocô em local inadequado, muitas vezes direcionados para locais que tem cheiro do tutor, tipo cama, travesseiro. Raspados para pontos de saída, destruição para pontos de saída, cortinas, janelas, portas. Tem Você faz um trabalho de perito, então. Você chega ali, vê para onde que ele raspou, meio CSI, esse cocô tá em direção à cama do dono. Que interessante. E tem casos que
são tão graves, né, que o cachorro ele chega a fazer lesões sérias de coxim, de pata, de tanto que ele raspa a porta. Caramba. Quebrar canino, de tentar morder trinco. Que daí já é uma patologia. A síndrome de ansiedade por separação é uma patologia. E ela já pode ter... atingiu, então, um grau... Sim. E ela pode... Desculpa. E ela pode ter diversos níveis, vamos dizer assim. Né? Então, um animal que ele está raspando porta sem parar, né, de forma incansável, mordendo o trinco a ponto de causar lesões sérias nele, está num estado muito preocupante. E aí a prevenção é fundamental. Então, pequenos comportamentos ali que fogem do natural do animal já é um demonstrativo. Sim, prevenção é muito importante e a gente tem que trabalhar sempre a independência do animal. Porque o cachorro... e gatos também sofrem de síndrome de ansiedade por separação, mas o cachorro é muito mais comum. Por quê? Porque o cachorro ele é um animal de grupo. Sim. O gato também ele faz grupos, mas eles fazem pequenos grupos, mas o cão não. O cão é um animal que ele tem muito mais habilidade social. Então ele não é um animal que foi projetado de forma evolutiva para ficar sozinho. Então quando ele está sozinho, está desconfigurado da natureza. A grosso modo ele é mais dependente e o gato mais independente. Ele é muito mais dependente do que os gatos. Diríamos que o cachorro sofre mais de solidão. Com a solidão. Sim, eles sofrem com mais facilidade. E agora, quando o problema está instaurado, quando ele tem uma ansiedade por separação, a gente tem também o trabalho que a gente tem na equipe, uma veterinária psiquiatra. Ai, que bacana. Que tem intervenção, inclusive, medicamentosa. Que legal. Quando é realmente a ansiedade, porque existe uma dificuldade em separar, que normalmente daí os adestradores, o Pedro, os educadores trabalham com o treino, mas quando é a ansiedade... É como o do ser humano, patológico, né, gente? Então a gente até compara, assim, pros tutores, né? É igual uma terapia e o psiquiatra. Você pode dar só um medicamento? Não. Pode, mas você não ensinou todos os novos hábitos que ele precisa ter. Não pode não, gente. Então, assim, o ser humano, você faz isso, ele vai ficar bolado só. Então. O animal, cachorro, mesma coisa, E se for só uma dificuldade, ensinar um novo hábito dá conta, mas se ele tiver com uma ansiedade, que inclusive pode ser, daí depois ela pode se tornar inclusive crônica, né? Tem a intervenção inclusive medicamentosa. E tem bastante agora comércio de hotel para cachorro. Isso daí funciona nesses casos por exemplo, o dono tem que trabalhar. Seria uma solução bacana colocar no hotel para Depende. Depende muito do caso, depende muito do animal. Tem animal que ele vai ficar bem numa creche, né, um daycare. Tem animal que não. Então não tem formato, ponto. Não tem formato. E quando a gente tem uma situação de um cão que ele não consegue ficar bem em outro ambiente social, né, ou uma outra pessoa ficar com ele, quando a gente tem situação desse animal não ficar bem nessas situações, não tem tratamento. O tutor precisa estar junto, não tem tratamento. Porque ele vai estar sendo exposto a uma situação que ele não consegue lidar. E aí que eu acho muito legal, porque a gente já tem empresas que permitem que o pet vá para o lugar de trabalho. Então, o dono pode levar o animal, a gente já vê isso acontecer. Então, eu acho que é bem isso, né? De querendo ou não, ter essa clareza, essa consciência que é um filho mesmo, um ser humano. E vai ter emoções ali. Sim, sem dúvida. É um dos pontos positivos, né, da humanização. É esse, né? A inserção do animal como membro da família, né? Que bacana. E se eles são membros da família, empresas, o comércio, as construtoras, elas têm que pensar nisso, né? Então a gente eu e a Débora, a gente não iria para um local que não tivesse pensado nos animais, sem dúvida, morar. A gente comprou uma casa que tem um lugar na frente, tipo um bosquezinho, que a gente solta os cachorros. É para os cachorros. Pensado nisso, é como se fosse um parcão do condomínio, né? É fechado e tal. O condomínio é todo com cestinhas e do lado das cestinhas de lixo, do lado das cestinhas tem aqueles os plásticos, então é pensado nisso. Essa é uma briga no meu condomínio. Todo mundo tem cachorro e tem áreas que não pode andar com cachorro. Dessas coisas eu não aguento. Mas mostra essa entrevista pro síndico. Faz uma revolução. Mas eu vejo assim que é uma construção mesmo, né? A gente está construindo essa consciência, essa clareza, né? Sim. Eu tenho amigos que não saem no ano novo para ficar com os cães.
A todo. gente. A gente, O quê? Tá certo? Sim, tá certo. tipo assim, eu vou cuidar ali. As pessoas porque... que estão escolhendo ter eles na vida, Sim. né? Se elas estão escolhendo ter eles na vida, então não é justo com eles ficarem Abandonar. sozinhos no ano novo que tem foguetório. Que é o pior Passar momento medo, para ele. Realmente. E se for deixar, que pare de ser hipócrita chamar de membro da família, né? Exatamente. Porque você não deixa o membro da família pra trás. Exatamente. Então, pra pôr no Instagram membro da família é fácil, mas pra ter a vivência de um membro é muito mais complicado. É o mundo da hipocrisia. Legal. Vamos retroceder agora um pouco na tua história, já que a gente entendeu bastante o conceito da tua empresa, o que você faz, que você também é biólogo, né? Isso. Então, conta um pouco dessa caminhada para você chegar no conhecimento que você tem hoje. Eu já começo na seguinte pergunta. Qual era a tua relação com os animais quando você era mais novo? Sempre teve cachorro por perto? Eu era o... Foi tipo o Mogli dos cachorros, né? O Mogli, é tipo isso, cara. Era o... Encantador de cães. Aqueles moleque Felícia, né? Sei. Aqueles moleque Bom Felícia e... eu cresci, eu tinha uma avó, morava em Antonina, com casa grande, assim, a gente sempre estava lá, com quintal com galinha, com pato, com cachorro. Então eu cresci rodeado de bichos, assim. Eu fui ter o meu primeiro cão ali com 13, 14 anos, a Mel, que aí era não responsabilidade minha, né, mas era parte também, responsabilidade minha, então foi o meu primeiro cão. Mas assim, a vontade de trabalhar com animais, ela vem lá realmente da raiz, da infância. E, enfim, conforme eu fui amadurecendo, né, pensei primeiro na veterinária. Então, ingressei no primeiro curso da veterinária, mas eu era muito porra louca, né? Totalmente vagabundo. E a veterinária, ela exige muito estudo. Então ali, moleque com 18 anos na veterinária, o que eu fiz? Eu tranquei. Foi um vagabundo responsável. Fui um vagabundo responsável porque temos um paradoxo, olha. Porque eu fiz só um semestre. Né? Fui responsável, parei. Fiz a transferência para biologia. Não que a biologia também é um curso fácil, não é? Exige bastante estudo. Mas naquele momento eu me identifiquei muito mais com a biologia. Então fazia muito mais sentido para mim, no momento da minha vida, a biologia. Você se sentiu mais estimulado no curso da biologia? Sim. Da veterinária. E eu desenvolvi muito bem o curso da biologia. Eu tive trabalho publicado em revista norte-americana, eu tive o TCC publicado na revista... da UFPR de zoologia, que é a mais importante da área no Brasil. Então eu fiz um bom curso, fiz um ótimo curso. Fiz alguns trabalhos, depois de graduado, fiz alguns trabalhos com levantamento de mastofauna, mamíferos. Então em ambientes, assim, em biomas. Então uma empresa contrata uma equipe de biólogos para fazer uma amostragem em determinado local. Então quer se construir uma hidrelétrica naquele bioma, naquela região. Então a equipe vai para fazer a amostragem, no caso eu trabalhava com mastofauna, com mamíferos, de quais mamíferos estão habitando aquela região para ver o nível de preservação. Então tem onça pintada, tem macaco, hoje não lembro mais, né, faz tempo pra caramba, mas tem macaco tal, não sei o quê. Então não pode. Né, o laudo é esse, não pode. Né? Então eu fiz alguns trabalhos assim. Mas eu queria trabalhar com cachorro. Cachorro sempre foi a grande paixão. E aí eu comecei a passear cachorro. Comecei como dog walker. Vida louca, assim, né? Peguei, fiz cartão, técnica nenhuma. Comecei a distribuir cartão, maior cagada do mundo, né? Porque, cara, você precisa conhecer para fazer isso, né? Como você vai... nesse caso, o amor basta, né? Eu amo cães e vamos embora. E hoje que a gente, né, tem o conhecimento, a gente vê, e aí eu ia juntar um cachorro reativo com outro não reativo, aí ia deixar esse aqui reativo também, ia deixar esse aqui medroso, né? Então, mas fui desenvolvendo ali um pouco, fui estudando comportamento canino. Aí uma veterinária... da minha cachorrinha da Mel, já falecida, falou para mim: Pedro, você nunca viu falar do pessoal da Cão Cidadão de São Paulo? Aí eu
peguei e fui procurar, era uma franquia, né, de adestramento mistos. E aí eu peguei, entrei no processo seletivo e acabei passando no processo seletivo, fiz tive um ótimo desempenho, assim, fiquei um tempo com eles, saí, aí comecei a Cachorro Zen, porque daí foi meu projeto solo. Aí a Cachorro Zen já com essa ideia totalmente positiva, né, educação positiva. Então eu venho de escola mista. Eu fiz cursos também com adestradores tradicionais. Então eu conheço todos os lados do jogo. Você criou uma base para depois querer inovar alguma coisa, né? Você passou por todos os lugares. Interessante. Exatamente. Mas eu sempre falo, você tem que conhecer para poder criticar. Isso. Essa coisa de você criticar sem você conhecer a fundo fica superficial, né? Não, e eu fiz cagada pra caramba, assim, com aversivo. Eu assustei muito cachorro com aversivo. Teve uma situação... Aversivo é uma técnica dentro Aversivos são os borrifadores, né, o extintor. Onde você ataca a sensibilidade do cachorro com punição, né? Eles ensinavam assim, né? Então eu venho de escola mista, né? Aí vendo, conforme eu fui estudando, opa, isso não está certo, isso está errado. Há outros meios, né? Então, para que eu vou assustar se eu posso educar de outra forma, né? E teve uma situação, eu até contei isso, tem lá no Instagram, lá no IGTV, as minhas cagadas com aversivos. Eu acho que é alguma coisa assim o título do vídeo. E teve uma situação que eu estava trabalhando uma fuga de portão, né, e aí o cachorro, eu perdi o tempo, eu estava escondido para fora da casa, o cachorro dentro da casa, óbvio, e aí qual que é a ideia? Acionar o extintor antes do cachorro chegar no portão. Então você aciona o extintor de ar comprimido, tá? Então ele tem uma pressão de ar e faz um barulho muito alto. Então você aciona para que o cão ele leve um susto e ele associa a saída dele com o portão aberto com algo muito ruim. Aí eu perdi o tempo de acionar, cachorro muito rápido, então eu vou acionar quando ele estiver a 5 metros. Mas os 5 metros, assim, ele veio correndo, 5 metros foi um piscar de olhos. Né, ele passou por 5 metros e aí eu acionei em cima dele. Nossa. Então o que eu fiz? Eu fiz ele disparar pra rua. Tudo que você não queria. Ele se assustou. Tudo que eu não queria. Então aí não teve problema. O cachorro depois eu consegui pegar, voltou, tudo certo. Mas são os riscos que o aversivo ele pode trazer, né? Às vezes você pode ali trabalhar com uma correção com a biriba lá, com o estalinho de São João. E aí você traumatiza o cachorro com fogos de artifício. Entende? E em um primeiro momento você não identifica isso. Por isso que você tem que fazer aquela análise por questão da complexidade, né? Nunca é só um sintoma. Da onde está vindo esse sintoma, esse trauma, porque uma coisa carrega a outra. E muitas vezes o problema, o próprio dono criou aquele gatilho negativo pro animal, Sim. né? Achando que estava ajudando. Enfim, então... Saí dessa empresa, né? Eu não sei como é o trabalho deles hoje, mas na época era o adestramento misto. Não sei como eles estão trabalhando hoje, se já evoluíram isso ou não. Mas, enfim, fui pro meu projeto solo Cachorro Zen. Então, a ideia do Cachorro Zen era trazer a parte de terapia integrativa, de floral e de aromaterapia, junto à educação positiva. Então eu comecei a buscar cursos, me formei como terapeuta floral com direcionamento para pet e também como aromaterapeuta com esse direcionamento para cães, né? E cães e gatos. E aí, durante a Cachorro Zen, eu tinha uma demanda muito grande. Eu não conseguia atender toda a demanda, todo mundo que procurava. E aí eu percebi que eu poderia treinar uma pessoa para pegar essa galera que eu não estava conseguindo atender. E ao mesmo tempo, eu estaria também entregando essa profissão para a pessoa, né? Que é uma profissão que, muito bonita. Você falou que tem que cuidar com o que vai falar, né?
Mas é uma profissão muito do caralho, né? Vamos dizer assim. Não, peraí, não me complica, porque eu deixo o contrário. Eu falei, você pode falar o que você quiser, e se for contra a lei, você se responsabiliza, tá tranquilo. Muito pelo contrário, zero censura. Quem sou eu? Tá. E daí, pô, eu posso entregar essa profissão pra... Desculpa, achei que ia vir algo tão grave, que cara fofo. Agora eu vou quebrar tudo. Do caralho. Pareceu o Caio Ribeiro na Globo xingando o cara. Você é o banana. Maravilha, meu irmão. Vamos lá. Aí você disseminou mais uma profissão super inteligente e agradável. Isso, e daí eu vi que eu poderia mudar vidas de pessoas também. Ah, que bacana. Aí virou um propósito também, a empresa. Exatamente. E aí... E você, querendo ou não, você criou também um método, né? Tu deu uma personalizada também, né? Sim. É um método jeito animal que a gente chama hoje, né? Nome muito bom. Por causa da integração com aromaterapia, floral, psiquiatria, porque eu não conheço outra empresa no Brasil hoje que trabalha em conjunto a educação e psiquiatria. Então tem os comportamentalistas, tem os adestradores, turminhas diferentes, que trabalham no mesmo caso. São integrados, mas cada um com a tua área. Interessantíssimo. Eu não conheço outra empresa hoje no não, Brasil. Eu também não. E veio essa ideia da aromaterapia. Eu lembro até hoje, gente, vou contar uma coisa engraçada. Ele começou a faculdade veterinária, ele fez depois, tá? Terminou? Eu não terminei. Eu esqueci de falar, mas eu cursei 3 anos, tá trancado atualmente. Tranquei em pandemia. Sim. Tranquei em pandemia, mas eu quero voltar, faltam 2 anos pra fechar a veterinária. Ele começou a veterinária e chegou em casa pra mim. Amor, vou começar a trabalhar com aromaterapia. Eu falei, você tá fazendo veterinária pra trabalhar com aromaterapia? Tipo, até você entender, né, os benefícios de tudo isso, e eu aprendi muito nesse processo também, e a gente vê na prática, né, como faz diferença, assim, nos casos. E às vezes até um tutor e outro pede aromaterapia pra eles também. Ah, que legal. Porque, né, você vê essa diferença. Mas muito, o que aconteceu na empresa foi muito, assim, intuitivo do Pedro, das coisas que ele estudava, das coisas que ele colocava em prática e via resultado. Tanto é que a gente tem muita vontade também de trabalhar com a acupuntura dentro da empresa. Sim. Porque a gente vê na prática resultados muito bons. E essa coisa do olhar da saúde também do animal, né? Que eu acho que também é uma coisa que faz muita diferença e tem a ver com esse método, dessa forma que a gente criou. Esses dias a gente tem uma das educadoras que é vet, não são todos veterinários, mas temos vários. E ela falou que chegou na segunda aula, o cachorrinho estava redondinho de verme. E ela viu que o cachorro estava, tipo, cheio de verme. Daí chega pro... Não é que vai fazer uma consulta veterinária lá, mas chega pro tutor e fala, olha, seu cachorro, você fez vermífugo? Então... É um olhar multidisciplinar. É isso que a gente busca cada vez mais, ter essa abordagem. E eu acho saúde física e emocional. Porque eu acho muito legal, isso que eu ia falar. A saúde do animal não é só dar vacina e fazer os protocolos, tem outras questões para olhar. Até isso, quando ele vai para o pet, como ele volta, né? Isso também tem mudanças de comportamento. Eu mudei de pet, eu senti diferença do comportamento deles, assim. Sim. De não querer ir, de repente, de gostar de ir. Então, assim, de estar atento mesmo, né? O que aquele teu animal está te transmitindo? Então, eu acho bem legal. Parabéns, viu? Porque eu acho muito bacana quando o profissional, ele tem ousadia bastante para justamente... Porque, às vezes, estou lá aprendendo, né? E as pessoas cobram muito isso. Mas de onde você tirou esse método? Da minha vivência, da minha prática, do que eu venho estudando. Eu acho isso muito mais... interessante, bacana e muito mais de resultados positivos do que você só pegar no livro e tentar aplicar ou só aprender numa universidade ou numa formação, né? Perfeito o ponto que você tocou, porque eu acho muito importante exatamente o original, o pensamento primário, porque o pensamento primário, a criação primária, ela está sempre tênue entre o genial e o absurdo, porque você não tem um referencial. E quando você passa para as pessoas, é muito comum elas chamarem aquilo de absurdo, porque é a própria limitação, porque elas estão acostumadas a fazer algo que tem um padrão. E você traz algo para ela, por isso que é tão difícil a gente inovar em alguma coisa, né? Faço até uma autopropaganda, porque eu tenho um livro e eu escrevo sutras, que são reflexões profundas em poucas palavras. E tem um que é muito específico para isso, que é a melhor parte de você ser uma pessoa original é que tanto nas críticas quanto nos elogios, você vai ter absoluta certeza de ser merecedor. Uhum. E esse é o ponto, da gente criar algo com o nosso âmago e que a gente acredita. Então, o que você falou de ousadia, achei maravilhoso. E ousadia em fazer um mundo melhor. O ponto é esse. Sim. Então, aquele pensamento macro e micro, eu vou fazer um mundo melhor através do micro. Então, por exemplo, hoje foi muito educacional para mim. Eu aprendi muita coisa e eu já sou as pessoas que são do bem.
Entendeu? Então isso aqui vai ser melhor ainda para as pessoas que são do mal, que não sabem que são do mal. Que eu me refiro a de machucar o cachorro sem saber e tal. Sim, então é um trabalho maravilhoso que vai ter dificuldade pelas pessoas não terem conhecimento, então saiba disso. Quanto mais elas ouvirem essa didática, elas vão aprender e mais vão entender, porque posso te dizer que boa parte dessas pessoas que não procuram o trabalho de vocês é totalmente por desconhecimento, de senso comum, de andar sem guia, que é fofo, entre outras coisas, adestrador só se for mandar meu cachorro pegar alguma coisa. Não, cara, educação pra ele, autoconhecimento. Eu vou trazer um último ponto e depois a gente já vai finalizar para um top 5, que era algo que já trazia da rádio, eu vou trazer pra cá. E no meu top 5 das 5 perguntas, 2 você vai fazer pra ele. Vamos junto, que você é minha parceira. Mas antes eu quero uma coisa, eu acredito muito na questão intuitiva e na questão de propósito da nossa vida. Então sempre que a gente se encontra no lugar correto, a gente percebe que a gente aprende mais rápido do que os outros e assimila mais rápido. Eu chamo isso de conhecimento empírico intuitivo, seja o que for. Então eu queria que você fizesse uma análise de quem você era quando novo, porque eu tenho certeza que você já tinha algumas aptidões com o animal que não era tão comum para os outros, e agora você se olhando como um profissional, entendeu? Seja na sua sensibilidade com o animal, uma coisa que ninguém te trouxe como bagagem, era você sozinho falando, cara, eu vi algumas coisas em mim que conseguem fazer essa linha. Isso você fala quando era mais novo? Dos seus primeiros contatos com os animais. Criança? Adolescência, quando criança. Tanto faz o ponto. Você não era profissional. Sim. Né? Sim. O que você fazia de positivo já? Cara, difícil essa pergunta. Mas é pra pensar mesmo, tá tranquilo. Sei lá, mas o que eu posso falar, assim, é que os animais, eles me ensinaram muitas coisas. Né? Então, talvez, eu acho que isso... Isso já é muito sábio. Teoricamente o homem é o deus de tudo, o animal fica quieto. Você já sabia que tinha que aprender com ele. Então, principalmente a Mel, né? Que foi a minha cachorrinha ali que chegou na minha vida quando eu era adolescente. E ela que despertou essa coisa por essa grande paixão. Já vem de criança, mas foi ela realmente que trouxe esses ensinamentos de que eles precisam ser vistos da forma que eles são. Que precisa entendê-los, buscar, como que eu posso dizer, buscar suprir mesmo as suas demandas, né? O que a gente conversou, e eu tive essas percepções, mas claro que não de uma forma clara, não de uma era forma consciente, era mais inconsciente, né? Isso, não de uma forma consciente, estruturada, né? Era esse ponto racional, mas foi realmente nesse, como eu posso dizer, esse início desse aprendizado. Mas assim. eu acho que porque você é um cara observador do comportamento. Eu ia falar agora. Eu desde o começo, eu acho incrível como o Pedro observa o comportamento do bicho. Ele fica ali olhando, até achar, né? Às vezes você tá no mato, assim, andando, ele vê o animal onde ninguém viu. Eu tenho um olho ele de tem águia. um olho de águia. Que legal. E ele tá observa, atento, né? Eu acho que é uma coisa dele. É que a nossa capacidade, a nossa capacidade perceptiva, eu acho que ela vai muito daquilo que nos é interessante, né? A gente, por exemplo, você vai comprar um carro, parece que triplicou o número dos carros que você quer comprar na rua, mas porque tu aguçou a tua atenção. Sim. E eu acho muito legal, porque é bem isso, né? Então você sempre foi um observador, você falava disso, qual a evidência que você ser observador dos animais. Eu sou um cara que, se eu escuto um passarinho, eu já procuro o passarinho. Cadê esse passarinho? Cadê esse passarinho? Achei. Assim. Que legal. Tá lá esse passarinho cantando. Ele é assim. Conhece bem, né? Onde ele vai, você não vê o bicho, só ele vê o bicho, entendeu? Então, e é um negócio que é dele, né? Doutor Doliro real. Ele não aprendeu na biologia. Esse era o ponto, Então acho que é isso que você estava perguntando. Exatamente, achei o ponto, obrigado. Então vamos lá, o top 5 são 5 perguntas, para quem não é poliglota como eu, né? Top 5, né? E que basicamente são perguntas que não tem resposta errada, tá? O ponto é esse. Então tem muitas perguntas que eu faço pro mesmo convidado, porque eu acho que o que move o mundo são as perguntas em cima da análise dela, basicamente isso. Então não tem resposta certa ou errada, são perguntas genéricas e a gente vai sentir a tua verdade, que é o que importa, tá? A minha primeira pergunta é: o que é felicidade pra você? Essa cara que eu queria, ótimo. Que filosófico, né? Com certeza. Que parada poética, né? Que é felicidade pra mim, cara? Felicidade... Porra. Felicidade é... Entende porque Sócrates ficava assim, ó? Sim. Tem que pensar, maravilha. Felicidade é estar com a minha família, né? Fazer o que eu gosto, mudar vidas...
humanas e de animais, eu acho que felicidade é isso pra mim, cara. A gente sempre acha o ponto, você viu, mudar vidas. Isso já é lindo. Já é a empatia mais pura possível. Nem pensou de forma egocêntrica. Então, e mudar vidas. Que legal. O propósito é mudar vidas, melhorar a vida dos outros pra voltar pra mim. Genial. Eu acho que é isso pra mim, felicidade. Porque, cara, é meu trabalho, né? Meu trabalho eu penso nisso. É promover bem-estar para relacionamentos multiespécie, como eu gosto de falar. Ai, que lindo. Adorei. Então, pra mim, felicidade é isso e estar junto... Com a família muito espécie, né, amor? Com a família lá em casa, inclusive cachorro, gato. Estar junto mas ficou implícito com essa entrevista, fica tranquila. A minha família é muito espécie bem, né? Saudável, feliz. Adorei essa definição, multiespécie. Muito bom. Isso, acho que é isso. A diversidade mesmo, né? Sim. Posso eu? A pergunta 2 é sua agora. A 2 por que terminar a veterinária? O que a veterinária... Vamos mudar a pergunta. O que a veterinária representa? A veterinária, ela traz olhares... Pro Pedro. Sim. A veterinária, ela vai trazer conhecimento. Sim. Né? Ela traz mais conhecimento. O conhecimento, ele... Cara, conhecimento é conhecimento, né? Quanto mais conhecimento, melhor, ainda mais no que a gente está fazendo, no que a gente está desenvolvendo, né? Só por conta desse raciocínio, eu estou fazendo uma mentoria com um psicólogo que chama Pedro Calabres. Maravilhoso. Eu estou fazendo a mentoria dele para conhecer mais comportamento humano, para ter mais conhecimento para trazer no meu trabalho. Eu também trabalho com pessoas, claro. né? Então, a veterinária, ela vai me trazer mais conhecimento a nível realmente mais clínico, né? Sim. Mas que vai me agregar e vai me trazer mais autoridade também. O Pedro Calabres, neurocientista incrível. Eu acho que ele é um dos pioneiros aí. Eu sou fãzaço do Pedro também. Calabres. Inteligência emocional, enfim. Outra questão que eu queria te colocar é que quando eu resolvi trazer cachorro para dentro de casa, foi porque eu tive o meu Snoopy lá atrás, né, de 15 anos. E quando ele faleceu, foi aquela coisa, né? Enfim, depois eu não queria mais saber de cachorro por um bom tempo. E aí, quando eu vi que eu tenho uma Felícia em casa também, né? Que ela ataca os cachorros na rua. Eu brinco que ela tem que tomar cuidado, porque os cachorros se assustam. E eu sempre falo que quem tem educação com cachorro desenvolve mais afetividade. Eu tenho essa sensação. Eu tenho amigos que não gostam de animais, não gostam de cachorro. Eu já olho estranho para uma pessoa que diz isso para mim. Assim, eu já acho que ela não é muito confiável emocionalmente. Você vê a diferença, já que você é observador, né, não só dos animais, você percebe a diferença das pessoas que têm um animal de estimação e das pessoas que não têm, nessa questão até afetiva, de empatia? O que você percebe, Pedro? Totalmente. Me traz características, por exemplo, de uma pessoa que não tem e uma pessoa que tem. Características... Não sei dizer características, assim, mas, cara, eu acho que pessoas que não têm bicho são pessoas chatas. Sim. Eu acho mais coisas, mas vamos ser educados. Exatamente. Você falou isso, mas seus olhos foi pior do que o caralho daquela hora. Agora mas tem também essa questão da afetividade do animal. Eu acho que as pessoas que têm animais são mais empáticas. Com certeza. A pessoa que tem animal, ela... Vamos pensando no meu filho, né? Tá. Então a gente ensina ele a respeitar os animais, a respeitar as nossas cachorras, a respeitar o nosso gato, a respeitar os animais que não são nossos, que são do condomínio, que estão no condomínio, a respeitar a fauna, a respeitar as aves. Sim. As aves que eu digo que é porque são os animaizinhos mais que ele vê, né? Uhum. Mas respeitar todos os animais, as plantas. Que todos têm uma função aí no nosso ecossistema, sim, né? Sim. Então, cara, se ele tem essa base, né, de respeito com aquele serzinho, vai ser muito mais fácil da gente direcionar a educação dele para respeito com as pessoas, né? O respeito com a pessoa não vai ser nenhum pedido, é uma consequência, né? Sim, exatamente. Respeito à diversidade, né? Os limites, né? A gente percebe muito isso na educação dele. É tipo, o Pedro fala, amor, Francisco, ele não tá gostando. Então ele tem que parar a observar que o cachorro não tá gostando daquela brincadeira. Então você vê que você já tá ensinando um limite para ele depois do que o não é não, depois que a outra pessoa também tem a vontade dela, entende? Sim. Interessante, porque a boa parte das pessoas, ao invés de falar ele não tá gostando, fala, para com isso.
ele ia parar e não ia aprender. Isso, exatamente. Ele não está gostando, você forçou a dar uma refletida, né? Ele não está gostando, vou analisar o porquê. Às vezes ele fala, tá sim, papai. Não, ele não tá gostando, olha o jeito que ela... Entendeu? Aí eu mostro pra ele, ela tá fazendo assim com a orelha, tá fazendo assim com a cabeça, porque eles têm as expressões, né? Sim. Os animais têm as expressões. Eles têm as comunicações, né? Eles se comunicam muito com expressões corporais e faciais. Então eles estão mostrando desconforto. E aí eu mostro pra ele, tá assim, tá assado, né? E tem um pai com uma enciclopédia, né? Então... Sim. Mas isso é muito legal, de observar, né? Com certeza. Porque às vezes as pessoas não observam nem a fisionomia de outra pessoa, né? Não observam. Então começa por aí, ter essa sensibilidade. Exatamente. Eu acho fantástico. Vamos lá, pergunta 3, meu amigo. Qual foi o pior momento da sua vida, emocionalmente falando? Pior momento da minha vida... Eu acho que foi no AVC do meu pai. Meu pai, ele está entre nós, né? Está vivo. Mas acho que a primeira vez que eu tive que lidar com algo mais próximo. Eu perdi a minha avó antes, mas... cara, não... Sabe, claro que eu senti muito, assim, mas... Foi a primeira vez que eu tive que lidar com algo assim, como que eu posso dizer? Fora do seu controle? Fora do meu controle, exatamente, né? E, meu pai, né? E tem uma relação bem próxima com ele, né? Uma grande referência para mim. E acho que foi isso, acho que foi esse momento que foi mais difícil. E hoje ele tá bem? Tá bem. Tá bem? Tá bem. Teve muitas sequelas? Não. Tá bem, bem? Tá bem. Posso dar uma continuidade? Com certeza, parece daqui, amigo. Qual o maior aprendizado desse momento difícil? Porque eu sempre falo que momentos difíceis devem trazer aprendizado, senão eles viram lá ressentimento, mágoa, tu carrega aquilo ali. Qual o maior aprendizado desse momento difícil, então? Eu acho que amadurecimento. Depois disso eu amadureci mais. Foi um momento que eu estava para iniciar a minha formação como adestrador. E eu estava indo para São Paulo fazer isso, né? E antes do meu pai entrar em cirurgia, eu falei, pai, e agora o que eu faço, né? Ele falou, não, vai. Então eu fui nessa, desenvolver meu curso lá enquanto ele estava passando por uma cirurgia muito delicada, né? Então, acho que mais amadurecimento. Sim, de ter que decidir também, né? Uma decisão difícil mesmo. Mas eu amadureci mesmo depois que eu casei com ela. Normal, né, gente? Que homem que não amadurece. Porque até o que é uma mulher na vida de um homem, gente? Ela fala que até então eu era adolescente. Aos 30. Era vagabundo! As síndromes dos Peter Pans continuam, estão vivas aí, né? Vai, Sandra, tua. Eu já fiz 2, mas vou fazer mais uma. Onde você quer estar daqui 10 anos? Isso, aquela... Eu quero estar daqui 10 anos morando em Florianópolis. Eita. Amém. Já sabemos quem quer também. E isso. Querer estar, né? Uhum. Quero estar em Florianópolis. Morar em Florianópolis. Muito bem. Ok. Com o meu trabalho, né? Menos trabalho. Não, mesmo. Fazendo mesmo trabalho e menos. Soltou menos também. Gente trabalhando para você, né, Pedro? Mas disseminando essa ideia maravilhosa. Com certeza. Administrando, gerenciando tudo. É. Cabeças pensantes têm que ficar nessa posição mesmo. E a última, mas não menos importante, quero que você olhe para a pessoa super importante na tua vida e deixe um recado para ela para dizer o quanto ela é importante para você, porque você vai ter esse corte, vai ficar eternizado. Caraca. Gosto de momento fofo, é isso aí. Fica vermelho. João Pedrada, um romântico, gente. Vocês não estão entendendo. Eu sou um romântico, sou um filósofo da vida. Eu não sou bom nessas coisas. Não tem problema. Que sinuca. Porque olha, é um momento. Vim falar de cachorro, agora vou ter que fazer declaração, né, e Pedro? pense assim, olha onde você está, de que maneira aconteceu isso, você fez uma construção em cima da sua própria carreira, você está aqui porque está executando um trabalho diferente dos outros, aquele trabalho que deu medo. Olha o que eu estou fazendo, eu estou viajando, você acreditou e hoje você está aqui pelo seu talento, com um artigo publicado, com várias coisas e ela fez parte. Então, eu queria que você dissesse a importância dela, só para ficar eternizado, porque ela sabe. Mas mulher gosta de ouvir. Você que deu a deixa, viu? Sim, quando você falou que você amadureceu com ela, que você que deu a deixa, você não está entendendo. Mas já tá ferrado do mesmo jeito. Já começou bem porra, porque às vezes o palavrão é o melhor adjetivo. Vamos lá. Cara, o que eu posso falar é que...
se não fosse ela, com certeza eu não estaria desenvolvido da forma que eu estou, tanto como pessoa como profissional. A Débora é uma mulher extremamente madura, é uma mulher que tem uma origem humilde, que me ensinou muito sobre a vida. Né? Então, o que eu posso falar é isso, falou bem pra caramba, que ela me trouxe muito aprendizado, né? E, cara, eu sou um cara muito foda pra chorar, cara. É muito difícil eu chorar. E tô vendo aqui, ó. Objetivo palmas para a Débora, minha gente. Palmas para a Débora. Meu irmão, eu vou, para finalizar, ainda mais você brincou de filósofo, eu sou um filósofo, eu sou um poeta da vida, e eu vou recitar um poema que tem relação exatamente com o que aconteceu agora, que eu acho muito importante isso, porque eu acho extremamente importante, desculpa a repetição, a gente se expressar. A questão é que existem maneiras de se expressar, então tem gente que não é mais de falar, mas é o olhar, é esse falar. A gente sabe, você sabe quanto ele é importante para você e vice-versa, mas a gente gosta de ouvir, né? E ele se chama Fale com os Olhos. Nunca deixe de dizer o que tem vontade. Erre por se expressar e não por se omitir. A expressão causa no máximo exposição. Já a omissão corrói pela covardia. Porque a palavra nunca dita se repete em nossa mente, enquanto a expressada reflete a verdade que vive dentro da gente. O cara é um filósofo, né? E foi bonito o que você fez. Você viu nesse baúzinho como deu pra tirar? A maioria ia falar, é muito importante pra mim, não viveria sem você. Cara, ela te ajudou como ser humano. Acabou. Sim. Então, amigo, deixa seus recados finais, rede social, tudo, pra galera poder seguir depois. Então, falar aí pra galera seguir a Jeito Animal BR, nosso Instagram. A gente traz conteúdo lá diariamente, tanto com os posts como com stories, sempre tentando levar informação, né, de qualidade para que tanto para as pessoas conhecerem nosso trabalho, porque também é uma forma de marketing, né, nosso, mas também para levar informação e ajudar pessoas que não podem, não têm o acesso, né, ao trabalho que a gente entrega, tanto por regiões distantes ou também por questões financeiras. A gente tem esse propósito com a nossa rede de promoção de bem-estar, né? A gente responde absolutamente todas as perguntas. Todas. Não da caixinha, né, amor? Não conseguimos responder. Se mandar direct, vai ter resposta. Sim. Ótimo. A gente se dedica bastante a isso, assim, para ajudar as pessoas. Minha Coringa, deixa o teu recado. Vai viver mais vezes comigo, porque você é minha parceira de vida já. Bom, eu sou uma apaixonada por pessoas, né? Fui estudar pessoas, mas eu trabalho com psicologia do trabalho. Então, conhecer profissionais que têm legado, propósito, eu acho sempre brilhante, né? Então, foi um prazer estar aqui. Pedro, Débora, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Já acho que eu preciso de vocês lá em casa. Porque, né? Mas eu acho isso muito importante mesmo. Você falando várias coisas, a gente começa a repensar. E eu acho, assim, como ser humano, eu acho que também a relação com o animal, ele é um eterno, né? Repensar, você observar, você saber dosar, né? Comportamento... isso é necessário também. Então, obrigada pela experiência novamente e eu espero estar de novo aqui. Parabéns. Estará, com certeza. Muito obrigado pela tua presença, pela tua verdade, pelo teu conteúdo, que o ponto é esse. Eu tento fazer algo que agregue as pessoas, mas a mim também. Esse é o ponto. Então, vocês viram que em nenhum momento numa chamada eu pergunto o número de seguidores, essas coisas, porque é totalmente irrelevante. Eu quero pessoas que tenham conteúdo, porque hype é muito genérico, é muito subjetivo, você poderia comprar se quisesse. O ponto não é esse. Então, eu aprendi, deduzo que as pessoas também tenham aprendido. Valeu, Débora, agregou demais. Parabéns pelo casal. Se declarou, chorou, bacana. A gente gosta disso. Galera, valeu. Todo sábado e quarta-feira tem o Café com Neurônio. Esse foi o de estreia. Meu livro no meu direct, João Pedrada. Agradeço a presença de vocês. Um abraço. Tchau. Tchau. Valeu.